Salve, salve galerinha do primeiro ano. Vamos aqui para mais uma videoaula comigo, professor Gênesis, com o assunto decaimento radioativo, né? Uma sequência que nós estamos estudando sobre radiação. Na aula de hoje, então, vamos trabalhar sobre tempo de meia-vida. Vamos lá. Primeira coisa, o tempo de meia-vida ou período de meia-vida, também conhecido como período de desintegração, tá? Se trata do tempo necessário para que a quantidade de uma amostra radioativa seja reduzida à metade. Então, cada amostra radioativa terá seu próprio tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que sua amostra reduza-se à metade, seja ela de quantidade de material, seja ela também em termos de atividade radioativa, tá certo? Então veja só, o que isso quer dizer? Digamos que eu tenho uma amostra, tá certo? Uma amostra M0, ou seja, massa inicial de um determinado material radioativo. Ao passar, para que essa amostra chegue na metade dela, ou seja, M0 dividido por 2, né? Metade do que eu tinha no início, vai se passar um período. E esse período é fixo, é o período de meia-vida. Então, ao passar esse período, a amostra reduz à metade. Se eu pegar novamente essa amostra que sobrou e o tempo que vai levar para ela reduzir novamente a metade do que tinha, ou seja, agora já vai ser a massa inicial dividido por 4, né? Vai ser novamente o mesmo período. E assim vai, a cada período essa amostra vai sempre reduzindo a metade do que ela tinha anteriormente, tá certo? Então, isso é o período de meia-vida, que a gente pode então chegar, obviamente, a uma equação matemática com isso, a uma fórmula geral. Então essa fórmula vai ser o seguinte: a massa final, tá certo? A massa final vai ser igual ao massa inicial dividido por 2 elevado a x. O que é esse x? Esse x vai ser justamente a quantidade de períodos de meia-vida que se passaram. Como é que eu calculo então, professor, a quantidade de períodos de meia-vida que se passaram? É bem simples. Basta a gente pegar então, dividir o tempo total que se passou desde o início até o dia que você quer calcular, o tempo total, e dividir pelo período de meia-vida. Assim, você sabe quantos períodos se passaram, tá? Então você pode resolver isso através dessa fórmula matemática, tá? Para identificar o que sobrou da amostra radioativa. Vamos ver aqui um exemplo, né? Se eu tenho aqui um gráfico para mostrar isso aí, essa desintegração, vamos pegar o exemplo do urânio, tá bom? Urânio 238. Esse exemplo é para o urânio, mas pode ser aplicado em qualquer uma amostra radioativa. O que vai mudar é apenas o período de meia-vida, porque cada amostra tem o seu próprio período. Mas o que acontece é a mesma coisa. Então, se você tem, no momento zero, 100% de uma amostra radioativa, né? Ao passar um período de meia-vida, você vê que abaixo aqui nós temos um período de meia-vida. Então, ela reduz a 50%, ou seja, metade do que tinha no início. Ao passar o segundo período de meia-vida, ó, então vai acontecer o que? Vai para metade de 50, que é 25%. E assim sucessivamente, né? A cada período de meia-vida sempre se reduz a metade do que tinha antes, tá bom? Então isso é que a gente vai ter, ó, mostrando aqui nos quadradinhos, a cada passagem do período de meia-vida. Essa quantidade de amostra radioativa vai sempre reduzindo-se a metade, tá? Até que não sobre nada, obviamente. Então é o seguinte, esse valor ele pode ser extremamente alto, como é o caso do urânio 238, é 4,5 bilhões de anos, no caso, o período de meia-vida desse radioisótopo, tá certo? Mas também pode ser muito curto, como é o caso do criptônio 93, que é um pouco mais de 1 segundo o seu período de meia-vida, tá? Então o que acontece é que vai ser relativo, como eu sempre venho dizendo, a qualquer amostra radioativa vai ter seu próprio período. Porém, a sequência de desintegração será sempre a mesma. A cada período cai-se a metade. Vejamos um exemplo aqui.
uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de 100 gramas do material radioativo, que massa da substância radioativa restará após 32 horas? Então vamos lá. O período de meia-vida, como foi dito, é de 8 horas. A massa inicial, partindo de 100 gramas, né? Então é 100 gramas. A gente precisa encontrar qual é a massa, o M final, após 32 horas, ou seja, o tempo total de 32 horas. Vamos lá, se a gente for pegar pela fórmula, a gente tem o quê? Que a massa final vai ser igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Esse x é justamente a quantidade de períodos de meia-vida que se passaram, que a gente pode calcular, basta dividir o tempo total pelo período de meia-vida, né? Que é no caso 8 horas, então vai ser 32 dividido por 8, que a gente tem então um total de 4 períodos de meia-vida. Beleza, já sabemos então o valor de x, é só substituir. Então a massa final vai ser igual a 100 gramas, que no caso é a amostra inicial, dividido por 2 elevado a 4, que foi o x que a gente calculou, né? E aí a gente resolve então o expoente, 2 elevado a 4 é igual a 16, então fica 100 dividido por 16, que nos dá então 6,25 gramas. Então essa forma de fazer é utilizando a fórmula já preparada. Existe outra maneira de a gente conseguir também fazer esse cálculo, essa conta, que não precisa então de nenhuma fórmula, basta a gente pegar o conceito em si, que a gente viu que a cada tempo de meia-vida vai se perdendo metade do que eu tinha anteriormente, até chegar no tempo total. Então eu posso fazer o seguinte, 100 gramas é a minha amostra inicial, e eu sei que ao passar 8 horas vai ficar 50 gramas. Então eu vou fazer esse raciocínio, reduzir sempre a metade, até chegar a um total de 32 horas, que é o tempo total que foi dado aí. Então é o que eu vou fazer. Então passando mais 8 horas, de 50 vai para 25 gramas, então até agora passaram 16, mais 8 horas vai de 25 para 2,5 gramas, então eu tenho um total de 24 horas. Agora sim, mais 8 horas, totalizando então as 32, reduzem a metade de 2,5, que é 6,25. Você observa que é o mesmo valor, é o mesmo resultado, não interfere em nada, é só uma outra maneira de você fazer. Então se você quiser fazer dessa maneira aqui, que é mais simples, e você vai passo a passo reduzindo a metade, é bem mais tranquilo de você fazer, não precisa você decorar então no caso uma fórmula, né? E aí quem tem seus problemas com matemática, né, vai se encaixar melhor nesse outro modo de fazer, tá bom? Bom, então vamos agora à nossa hora da atividade. Nossa aula dessa semana vai ser baseada então somente em atividades sobre tempo de meia-vida. Questão 1, que vocês podem acompanhar aí no material que eu deixei disponível também junto com essa videoaula. A meia-vida do isótopo sódio 24 é de 15 horas. Se a quantidade inicial for de 4 gramas, depois de 60 horas, sua massa será... Então vamos ver aí, temos as opções, né, em gramas. Vamos calcular então. Nós temos aí um período de 15 horas, como foi dado ali, o período de meia-vida de 15 horas. A massa inicial, 4 gramas. O tempo total, 60 horas que vão se passar. Então a gente vai encontrar qual é a massa resultante após esse tempo. Então o que a gente pode fazer? Vamos fazer aquele cálculo simples, pegar a massa inicial de 4 gramas e vamos passar de 15 em 15 até chegar 60 horas. Então 4 gramas, passando 15 horas ficam 2 gramas, mais 15 horas fica 1 grama, né? 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora a metade de 1, passando mais 15 horas, vai dar meia grama. Então até agora a gente já passou 45 horas, faltam mais 15 horas para chegar a 60. Então mais 15 horas passando e a gente chega então a 0,25 gramas e encontra tranquilamente o nosso valor na alternativa da letra B. Então galerinha, vocês vão responder isso aí, deixar esses cálculos também para ser postado no Google Sala de Aula, tá bom? Não quero que você apenas marque a alternativa. Deixe seu cálculo para ver que você está acompanhando o raciocínio. Tranquilo? Vamos para a próxima questão então. Questão número 2 é uma questão do Enem de 2013. Glicose, marcada com nucleidos de carbono 11, é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de positrons. A desintegração do carbono 11 gera um positron, com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Então tá aí a equação, né? O carbono 11
vai se desintegrar então, formando o boro 11 mais o positron. A partir da injeção de glicose, marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Vamos guardar essa informação. Ele está dizendo que o tempo para aquisição da imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... Então vamos saber quantas miligramas sobram após a aquisição da imagem. Ou seja, ele disse que para ter a geração da imagem são necessárias 5 meias-vidas. Então a gente vai reduzir 5 meias-vidas e ver quanto é que sobra. Então vamos lá. Então a massa inicial é 1 grama. Já que aqui foi dito que é em miligramas, vamos transformar 1 grama em miligrama, né? Esse valor então fica 1000 miligramas. Até melhora para a gente fazer nossas contas aqui. Outro dado, o tempo foram de 5 meias-vidas, como a gente viu que foi informado. Então vamos fazer essa passagem aí. Começa então de 1000, aí passa uma meia-vida, cai a metade, fica 500, mais outra meia-vida, então vai cair a metade, 250. A terceira meia-vida, 250 vai para 125 miligramas. A quarta meia-vida, a metade de 125, 62,5. E a última meia-vida, então a gente chega no valor de 31,25 miligramas. Como a questão está dizendo aqui, ó, é mais próxima de... Qual é o valor mais próximo que a gente tem aí nas alternativas? Letra D, 31,3, né? É o valor arredondado de 31,25. Então essa é a nossa alternativa correta, tá bom? Bem simples de se fazer, né? E a gente está trabalhando aqui com radiação e vocês percebem que no Enem também às vezes tem questões que são bem simples, basta a gente ter conhecimento do conteúdo. Nossa próxima questão também do Enem, agora de 2007, fala o seguinte: a duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade do fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início deste intervalo. Então, apenas explicando o que é o tempo de meia-vida, né? O gráfico ao lado, mas vai ser a seguir, representa de forma genérica o que acontece com a quantidade do fármaco no organismo humano ao longo do tempo. Então tá aí o gráficozinho, né? Tá aí a porcentagem do fármaco na nossa vertical e na horizontal o número de meias-vidas. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 horas e 30 minutos será aproximadamente de... Então vamos lá, bem simples, gente, olha. Ele disse que o antibiótico aqui, a amoxicilina, tem uma meia-vida de 1 hora. Aí a pessoa foi injetada uma dose na pessoa às 12 horas e quer saber então, aqui às 12 horas foi injetado e quer saber às 13h30 qual vai ser a quantidade que está restante no organismo, tá? Então o primeiro caso que a gente tem que ver é que de 12 horas a 13h30 passam 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia. E o tempo de meia-vida é de 1 hora. Então o que é que a gente vai ver aqui? Ó? Vamos ver aqui. Ó. Embaixo tem o número de meia-vidas que se passam, né? Então 0, 1, 2, 3. Quantas meia-vidas se passaram de 12 horas até 13h30? Passaram-se 1 meia-vida e meia. Então basta a gente vir aqui, ó, para ver essa porcentagem que está na esquerda aí, na vertical, né? A gente vai vir aqui, ó, 1 meia. Então tá aqui, ó. Passou 1 meia-vida e meia, que foram os 30 minutos. Então a gente vai subir até encontrar no gráfico o valor que toca, né? O gráfico da amoxicilina. Tocou justamente aqui. Então a gente bota aqui para ver o valor, ó. Está o valor entre 30 e 40. Entre 30 e 40, qual é o valor intermediário entre eles, né? Entre 30 e 40%, a metade entre esses dois é justamente
35%, que é a alternativa da letra D. Então percebemos aqui que através de um gráfico também a gente consegue determinar a quantidade, né, que resta da amostra, nesse caso 35%. Então é isso, galerinha, por hoje é só, tá? Façam a atividade de vocês, não deixem de enviar aqui no Sala de Aula e até nossa próxima semana, nossa próxima aula. Valeu? Abraço, até mais!